Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc não é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Boa tarde, bem-vindos então ao último dia da Tricalc Week, 29 de outubro, sexta-feira. Cá estamos para finalizar aquilo que tem sido uma semana bastante intensa em termos de webinários, que tem estado a correr com um sucesso assinalável, com muita participação por parte quer de utilizadores de Tricalc, nossos clientes, quer de novos contactos que procuram conhecer agora o Tricalc. Vamos começar então. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro de estruturas do Departamento Técnico da Artec e sou eu que vou estar convosco nesta finalização da Tricalc Week, com uma sessão muito especial dedicada àquilo que é a parte de medição e orçamentação da estrutura realizada a partir da Tricalc, utilizando o software Greitec Gest, também desenvolvido, portanto, pela Greitec, e em que vamos também ver uma componente do Tricalc, que é o Tricalc Fabricação, onde vamos poder aprender como é que, a partir da fabricação da estrutura, das medições efetuadas, é possível associar lotes a fornecedores e, assim, se houver algum problema com algum ensaio de material que tenha sido recepcionado em obra, sabemos exatamente que lote é que se refere a essa situação e saber também em que parte da estrutura foi aplicada ou estará para ser aplicada. Mas, como é habitual, antes de começarmos com o tema do dia, vamos fazer uma pequena apresentação muito rápida, muito genérica daquilo que é o software Greitec Tricalc para aqueles que pela primeira vez estão a entrar em contacto connosco. Assim, uma forma breve de colocar uma definição genérica do software Greitec Tricalc é indicar que é uma solução integrada por elementos finitos que permitir desde a modelação da estrutura, introdução de ações, combinações de ações, cálculo de deslocamentos, esforços da estrutura, dimensionamento de armaduras, detalhamento de folhas de projeto, memória descritiva e inclusive as medições da estrutura. Portanto, uma solução integrada que vai de montante a jusante naquilo que é o projeto de cálculo de estruturas. E é exatamente isso que temos aqui representado no slide que está atualmente no ecrã. Muito mais do que um software de cálculo de estruturas, Tricalc é hoje em dia uma solução completa e totalmente integrada para o projeto de estruturas. Completa porque engloba o maior número de tipologias estruturais que existem num software de cálculo de estruturas, de forma integrada.
porque permite ir desde a modelação estrutural, como referimos, até à parte final de preparação de folhas de projeto, com pormenorização de armaduras, listagens, relatórios, memórias justificativa e descritiva, e também com, como vamos ver ao longo de hoje, com a parte de medição. Todas estas características fazem com que o Tricalc apresente funcionalidades que são mais-valias importantes para os projetistas pelo facto de trabalharem sempre no mesmo software, trabalharem sempre com a segurança de uma modelação integrada, terem um programa versátil que serve para várias tipologias estruturais e ter um programa que lhe permite, em termos gráficos, conhecer muito bem o comportamento da estrutura e, portanto, terem garantia daquilo que estão a analisar, daquilo que estão a produzir em termos de projeto. Aqui uma visualização daquilo que é exatamente a possibilidade de integrar várias tipologias dentro de um modelo estrutural. Temos aí estacas, pranchas, temos estrutura de betão armado, caixas de elevadoras, paredes resistentes, portanto, aberturas em laje, enfim, muitas tipologias poderiam aqui ser colocadas. Já vamos ver que são cerca de 30 tipologias diferentes que se podem integrar no mesmo modelo. E cá está a capacidade de modelar por elementos finitos, de analisar a componente sísmica, análise por superposição modal espectral com combinação quadrática completa dos vários modos de vibração, determinar graficamente em qualquer visualização, em qualquer conjunto de planos, o comportamento da estrutura e obter então depois também todo o dimensionamento e toda a informação relacionada com o dimensionamento que foi efetuado para total transparência e para total segurança dos projetistas. Portanto, tudo isto são vantagens que nos vão trazer produtividade no trabalho, segurança, organização, até por ser uma solução totalmente integrada, e qualidade no projeto final. As cerca de 30 tipologias que referi estão aqui traduzidas nos módulos que constituem o programa, na modelação que constitui o programa é totalmente integrado. Isto são apenas funções que estão ativas ou desativas dentro daquilo que é a configuração do programa Tricalc. E podemos ver que temos aqui indicadas 22 tipologias de forma direta, mais o T-Connect, portanto vamos considerar 23, mas muitas destes módulos contêm várias tipologias dentro de si, como por exemplo a parte das paredes de contenção periférica, onde temos paredes moldadas, estacas prancha, paredes de estaca, enfim. Também ao nível, por exemplo, do módulo 2, barras de betão, temos as barras de betão, temos as consolas curtas. Na parte de estruturas metálicas temos barras de aço e placas de ancoragem e, portanto, há aqui na parte de lajes aligeradas há vários tipos de lajes aligeradas e, portanto, aqui vamos chegar rapidamente a cerca de 30 tipologias estruturais que são possíveis de integrar dentro daquilo que é um modelo de cálculo. Como vai sendo do conhecimento geral, a Artec fundiu-se, juntou-se ao grupo Greitec e, portanto, foi o Tricalc assumido pela Greitec como um software com qualidade para ser uma aposta da Greitec e, portanto, hoje em dia Tricalc é o Greitec Tricalc, é um software da área Simulate da Greitec, que conjuntamente com outros softwares, como o Advanced Design, como o Advanced Bridge, etc., se fazem parte do leque de oferta a todos os projetistas a nível mundial. Esta integração na Greitec vem também trazer possibilidades bastante grandes de conexão com vários softwares, quer da Autodesk, porque a Greitec é um dos maiores distribuidores a nível mundial da Autodesk. Além disso, é uma empresa que desenvolve Power Packs para o Autodesk e, portanto, para os softwares da Autodesk, e, portanto, conhece perfeitamente o Revit, o Advanced Steel, etc. E, portanto, abre portas para ligação direta com todo esse portfólio de softwares que abrem, assim, novos leques de opções, novos workflows a todos aqueles que são projetistas e utilizadores do Tricalc. Aliás, esse foi um dos temas abordados no primeiro dia da nossa semana Tricalc Week, e que, inclusive, durante esta semana teve já desenvolvimentos com a ampliação do tipo de elementos que é possível interligar com os softwares Revit, com o software Advanced Design, Advanced Steel, etc. A Greitec é uma empresa multinacional, uma das maiores empresas multinacionais de distribuição e criação de software, desenvolvimento de software,
tem escritórios em todo o mundo, tem mais de 520 funcionários em todo o mundo e deixamos aqui só uma pequena apresentação daquilo que são os escritórios da Gratec na Europa e destacamos evidentemente a presença direta em Portugal de uma empresa de desenvolvimento de software, que é sempre bom, e que está localizada, portanto, em Lisboa com as suas instalações físicas. Ora, vamos então agora passar para aquilo que é efetivamente o conteúdo do quinto dia do nosso webinário, do nosso Trical Quick, em que vamos falar de medições realizadas dentro do Trical de toda a estrutura, uma vez que temos a estrutura toda modelada, como referi, com várias tipologias. É extremamente útil obter a medição detalhada de todas essas tipologias estruturais, de todo o modelo estrutural. E vamos ver como é que essa informação depois pode ser utilizada na fabricação, na listagem de fabricação, na gestão de lotes de materiais aplicados na obra, portanto, rastreio dos materiais aplicados na obra, e também naquilo que é a orçamentação, a gestão do orçamento dos custos dessa mesma estrutura, bem como mostrar-vos também a parte do gesto que permite pegar na informação recepcionada e apresentar um business intelligence, uns quadros para decisores ou para tomada de decisões, e ver também como se pode organizar a gestão documental para cada uma das obras dentro do programa Gesto da Gratec. E vamos dividir toda a nossa sessão em temas. E o primeiro tema que vamos abordar é a medição da estrutura em Trical e como é que essa medição é preparada para ser enviada, remetida para o software Gratec Gesto. Para o efeito, nós vamos recorrer a uma estrutura com bastantes materiais diferentes, tipologias diferentes, para termos assim uma listagem, um orçamento mais diversificado do que se fosse só, por exemplo, uma estrutura de betão armado. Então temos aqui uma estrutura que tem componente de betão armado em pilares, vigas, em sapatas, em maciços de encabeçamento, em estacas, e depois tem também componente de aço, okay? Tem componente de lajes aligeradas, tem componente de muros de cabo, e portanto todas essas medições vão dar origem a artigos diferentes dentro daquilo que é o orçamento e também a medições diferentes dentro daquilo que é o Trical. A parte de preparação das medições dentro do software Trical realiza-se naquilo que é o friso de listagens e, portanto, aqui em listagens encontramos facilmente a parte de medições, aqui do lado direito, e nas medições nós podemos fazer uma medição geral, que basicamente é uma medição de todas aquelas tipologias que existem na estrutura. E, portanto, veem que o programa reconheceu as tipologias que existem neste modelo estrutural e ativou-as para fazer a medição. E essa medição depois tem algumas opções. A medição pode ser para ecrã, pode ser para impressora, pode ser para formatos, para arquivos em vários formatos, formato de gesto, que é o que nós vamos utilizar, formato de texto plano, o ASCII, para o FIEB-BC, que é um formato utilizado em Espanha e na América Latina como formato de intercâmbio para softwares da área de orçamentação, nomeadamente através de bases de dados, de preços, e depois temos aqui algumas opções que se poderiam personalizar. Ora, o que nós vamos pedir então é para exportar a informação para o software Gesto, utilizando duas casas decimais nas medições, e indicar para onde é que nós queremos fazer então o lançamento das nossas medições. E vamos indicar que queremos fazer o lançamento das medições para esta pasta que aqui está. Vou aqui escrever exemplo medições dia 05, para sabermos que é do webinário de hoje, e vou pedir para guardar lá essa informação e incluir o código GUID do formato IFC, do formato BIM-IFC, nas linhas de medição, para termos assim a possibilidade de ter uma ligação direta também com os modelos BIM, caso seja necessário. E vou pedir para aceitar. Então, e como é que eu agora estabeleço quais são os artigos e quais são as medições que vão para cada um dos artigos para o nosso programa Gesto? Vamos aqui à parte de códigos, escolhemos uma configuração que tenhamos de medições, nomeadamente, basicamente é a escolha de uma base de preços a utilizar para a orçamentação, há aqui várias. Eu vou escolher a base Gesto para Portugal,
e portanto vou clicar aqui em códigos e passo a ter então acesso àquilo que são os capítulos que eu vou ter no meu orçamento, e neste caso vou ter um capítulo 1 e um capítulo 2, que vai incluir dentro do capítulo 2, do artigo 2.1, do artigo 2.2, do artigo 2.3, do artigo 2.5, 6, por aí fora, as medições de betão em vigas, betão em pilares, betão em diagonais, aço em vigas, aço em pilares, aço em diagonais, cofragem, também medição da cofragem, aqui para estes elementos também, e também em termos de aço e de madeira e de alumínio, as medições dos respectivos elementos. E cada um destes artigos vai ter associado um preço do software, da base de preços que estamos a utilizar no software Gesto Orçamentos. Ainda não vou mostrar, já vamos lá mais tarde, mas poderia clicar aqui e ver qual é o preço que está associado. De qualquer modo, para não termos que fazer isto aqui de forma demorada, as vinculações já estão feitas, aliás já vêm de fábrica quando se instala o programa, e portanto eu posso aproveitar agora para dizer ok, porque sei que as medições já estão, os códigos já estão de acordo com aquilo que eu necessito. E portanto, quando terminar estas duas funcionalidades, tenho a possibilidade de medir e criar o fecheiro gesto. De qualquer modo, se eu quisesse também elaborar um relatório, eu poderia elaborar aqui um relatório, iria para PDF ou DocX, e também se não tivesse base de preços e quisesse saber só uma estimativa de custo da estrutura, portanto não teria o detalhe do orçamento, mas podia definir aqui preço para aço em pilares, em vigas, em diagonais, betão, cofragem, etc. e obter uma estimativa de custo. Mas o que nós pretendemos é uma medição detalhada, vinculada aos elementos estruturais e, portanto, vamos pedir para medir e gerar então o fecheiro no gesto. E essa operação está realizada, portanto, estávamos agora em condições de ir ao programa Gesto fazer a abertura deste fecheiro de medições. Para esse efeito, vamos então abrir agora aqui o nosso software. Neste caso é a versão Construto Profissional, portanto é a versão que, além da orçamentação, tem gestão de resíduos, planos de segurança, livro do edifício, controle de custos da obra, faturação, contabilidade, etc. Portanto é a versão completa. Mas aquilo que nós nos vamos dedicar hoje e vamos utilizar hoje é a parte de gesto orçamentos e depois, no fim da sessão, irei mostrar um pouco da parte de controle de custos. Então, neste momento, aquilo que eu tenho que fazer é efetivamente criar abrir o fecheiro que foi criado pelo Trical, e para isso vamos clicar em abrir, vamos procurar a localização desse mesmo fecheiro, portanto nós estávamos a trabalhar com a versão 13 do Trical e tínhamos guardado numa pasta que se chama medições. Vamos aqui procurar essa mesma pasta, na versão 13 do Trical, mas Greatech, portanto vou aqui procurar aqui, exatamente, medições e procurar então a medição que nós tínhamos realizado. Cá está, exemplo de medições dia 5 G13. E vou pedir para abrir essa mesma medição. Depois, dentro do programa Gesto Orçamentos, eu vou aqui à parte da base do orçamento, base do projeto, aqui projeto seria o mesmo significado que o orçamento. À base do orçamento, escolher o projeto, que é o que acabámos de abrir, mas dizer que a base de dados é para utilizar a base de dados da minha empresa e, portanto, venho aqui e escolho a base de dados da Artec Portugal. Aqui está a base de dados. E, portanto, quando eu fizer aceitar, o programa vai guardar em memória esta informação e se eu pedir agora para visualizar o orçamento simplificado, já me aparece aqui todo o orçamento com todas as medições que foram realizadas desde o software Trical. E, portanto, se eu entrar aqui na parte, por exemplo, do botão de limpeza, okay, que está relacionado com as fundações, e clicar aqui na fundação, eu vou ter aqui a informação do tal código GUI para os elementos BIM e FC, para a identificação de cada um dos objetos BIM e FC, e vou ter aqui o que é que eu vou necessitar em termos de botão de limpeza para a sapata 1, a sapata 13, enfim, a sapata 15, por aí fora, para as sapatas com as suas dimensões e aqui o valor dos metros cúbicos de sapata que vão ser orçamentados. Também tínhamos a possibilidade de, se quiséssemos, clicar no preço associado ao artigo, neste caso ao artigo
do botão de limpeza em fundações e ter acesso àquilo que é a composição desse preço. Neste caso é um preço composto que tem na sua composição o fornecimento de botão C2025 com as características que ali vêm indicadas, mais uma bomba de botão com a indicação aqui das suas características, mais os custos de deslocamento dessa mesma bomba. Se quiséssemos, podíamos ainda, dentro do próprio preço composto, uma vez que o botão também é um preço composto em si, navegar para o interior desse preço e ver efetivamente a composição desse preço ou a informação, por exemplo, como o texto de descrição mais extenso desse mesmo preço composto que aqui estamos a indicar. Cá está a composição do botão com o vibrador, o botão, o servente e o oficial de primeira. Voltamos acima e fechamos então a composição de preço. E portanto esta é uma forma de visualizar o orçamento que veio do Tricalc aqui dentro do próprio programa, mas temos também a possibilidade de visualizar de uma forma mais gráfica, digamos, esse mesmo orçamento através da função que vimos aqui de árvore de projeto ou árvore de orçamento, onde aparecem então aqui os capítulos, capítulo 1 fundações, capítulo 2 estruturas, como vieram do Tricalc, e depois aparecem aqui os artigos e portanto eu posso ir navegando dentro dos artigos, cá estão as medições daquilo que daquilo que são o botão de limpeza. Depois temos aqui o botão para fundações e temos aqui os lintéis, ok, representados. Depois temos aqui o botão em massa para os maciços de encabeçamento, ok? Aqui temos essa informação também com a indicação das dimensões. Temos aqui as estacas, ok? Também a indicação das suas medições e do preço associado. E depois é uma questão de ir navegando artigo a artigo, encontrando o aço para as sapatas, o aço para lintéis, ok? E por aí fora. E, portanto, quer de uma forma, quer de outra, temos aqui a possibilidade de visualizar o orçamento e de analisar e gerir, inclusive, o orçamento. Por exemplo, se eu não concordasse com a estrutura de artigos, eu posso, pura e simplesmente, arrastar um artigo para outra posição e ele automaticamente renumera todo o orçamento. Já agora que mostrei aqui a informação do orçamento com a identificação BIP, de referir que é também possível, se nós quisermos, tanto na caixa de diálogo anterior, como nesta que aqui está, que é mais tipo Excel, mais familiar para os utilizadores em Portugal, temos aqui a possibilidade de abrir o fecheiro IFC associado àquela estrutura. E, portanto, o que vai acontecer é que nós vamos ter a possibilidade de ter aqui o fecheiro da estrutura dentro do programa de orçamentação e ter a possibilidade de visualizar quais os elementos que estão ligados ao orçamento. Vejam que eu selecionei a linha do botão de limpeza que está relacionado com todas as sapatas e elas apareceram aqui assinaladas no próprio modelo do Tricalc. Se eu entrasse dentro das medições da estrutura, por exemplo, se eu viesse aqui e entrasse dentro da folha de medições, cá tenho aqui a folha de medições, e escolhesse especificamente uma sapata, neste caso a sapata 17, ela iria também aparecer aqui representada. Eu vou tentar aqui deslocar o modelo. Vamos aqui colocar numa perspectiva que se veja melhor. E ali está a sapata, ali naquela zona assinalada. Vamos mudar para outra para vocês verem. Agora já tenho aqui duas, está ali a outra assinalada. Vou selecionar aqui uma, ali está, ok? E este processo também é inverso. Eu também posso chegar ao modelo, clicar numa determinada sapata, ok? E ele passa-me a assinalar aqui a medição desse mesmo elemento, ok? Portanto, neste caso eu estou aqui a selecionar do lado direito e a aparecer-me aqui assinalada a respectiva medição. Portanto, como veem, há um rastreio já daquilo que são todas as medições do nosso orçamento com aquilo que é o modelo estrutural, e esse rastreio vai se manter também desde o Tricalc para a parte de fabricação e para a criação de lotes, como vamos ver mais à frente na nossa sessão. Uma pergunta que possivelmente alguns poderão estar a equacionar agora
tudo bem, tenho aqui o orçamento, tenho aqui os artigos, como é que eu junto isto com o resto do orçamento do empreendimento, por exemplo? Então, dentro do programa de gestão de orçamentos, vocês têm a possibilidade de gerir muito facilmente aquilo que é o vosso orçamento, seja o vosso orçamento como estamos a vê-lo agora, da parte estrutural só, seja o orçamento do empreendimento, e portanto, como é que isso pode ser feito? Pode ser feito da seguinte forma: eu tenho aqui o meu orçamento estrutural e se eu quiser agora podia pegar no orçamento do empreendimento, arrastá-lo para aqui e fundir os dois num só e, portanto, essa gestão é muito fácil de fazer aqui dentro do programa. Eu vou-vos mostrar como é que seria, por exemplo, abrir aqui uma base de preços. Essa base de preços que eu vou abrir não vai ser esta, vai ser a da empresa, portanto eu vou aqui primeiro à árvore da base, aqui está a representação daquilo que é a base da empresa, mas agora vou abrir aqui em paralelo a base da Artec no gesto, e portanto para isso eu vou aqui ao gesto, estamos a usar a versão 14, vamos aqui aos exemplos que são fornecidos com o programa, Portugal, e vou utilizar agora aqui a base da Artec Portugal. E, portanto, quando eu pedir agora para visualizar a árvore da base, vejam que a árvore da base já tem muito mais conteúdo, porque já é a base da empresa, não é aquela pequena base que estávamos a ver há pouco. E eu tenho a possibilidade, isto é um software Windows com capacidades gráficas muito interessantes, tenho a possibilidade de fazer esta situação que é, vou meter aqui assim para vocês verem melhor, do lado esquerdo os preços, do lado direito o orçamento. Tenho a possibilidade de chegar aqui a qualquer situação que eu pretenda, por exemplo, vamos aqui procurar nos preços compostos na parte de fundações, sei lá, a colocação de reforços de fundação em termos de betão armado, necessidade de um betão adicional para reforçar a estrutura e, portanto, se eu quisesse utilizar este artigo, acrescentar este artigo ao meu orçamento, eu só tenho que fazer isto. Okay? Arrasto para o local onde eu quero colocar, digo se é para copiar acima ou abaixo deste artigo, vou dizer que é para copiar para debaixo deste artigo e passo a ter aqui já esse artigo introduzido, faltando só evidentemente introduzir as medições, uma vez que a única coisa que eu fiz foi trazer para aqui o artigo sem medições. E portanto as medições poderia-as introduzir aqui, vinha aqui, indicava os metros cúbicos que eu tinha a necessidade de ter colocado no meu projeto, no meu orçamento, e portanto passo a ter aqui o orçamento atualizado. Eu não vou guardar as modificações para manter a coerência com o modelo global, mas portanto, como estão a ver, é muito fácil gerir informação, passar informação de outros orçamentos ou da base de preços da empresa para dentro daquilo que é o orçamento estrutural e juntar inclusive um orçamento com outro através destas funções de arrastar. Há outros métodos, mas este aqui é o método mais visual, é aquele que funciona melhor aqui em termos de demonstração e também funciona melhor, se calhar, no dia a dia, quando estamos a trabalhar com o software. Ora bem, gostaria agora também de dar destaque a algumas funcionalidades. Afinal, há bocado retirei-o só, vamos aqui ver, retirei só o artigo da árvore, não retirei definitivamente, vou agora retirá-lo definitivamente do orçamento. Mas como eu estava a referir, vamos aproveitar para ver em pormenor aquilo que são as folhas de medição do nosso gesto de orçamentos. E, portanto, nós temos aqui uma folha de medição que permite ter logo aqui informação do número único do guide do formato IFC do modelo BIM. Temos aqui o texto de descrição que identifica os elementos que foram medidos. E temos aqui o preço, indicando que isto é botão de limpeza, C2025, tamanho máximo do inerte de 20, para fundação, com derrame de caminhão bomba. Isto é o texto resumido, depois há um texto extenso que poderia ser consultado aqui e, portanto, está aqui o texto mais extenso, indicando consistência plástica, tamanho máximo do inerte 20 mm, para ambiente normal, elaborado em central, com enchimento de sapatas e valas de fundação, aquela educação, enfim. E, portanto, nós temos aqui a folha de medições, e esta folha de medições tem várias particularidades. Podemos copiar medições de outros artigos, imaginemos que nós
estávamos a fazer a medição da pintura de uma parede e tínhamos já a medição do estuque que tinha sido aplicado nessa parede, e, portanto, podíamos copiar logo as medições para não ter que estar a introduzir as medições das divisões todas com a área de pintura. Mas mais interessante ainda do que o copiar é a possibilidade de vincular. E, portanto, nós podíamos vincular por linhas, ou seja, eu tenho a parede, que é um elemento base, depois vou ter o reboco nas duas faces, por exemplo, depois vou ter o estuque, possivelmente se calhar só numa face, depois vou ter a pintura, se calhar só numa face, e, portanto, eu posso fazer uma vinculação por linhas. E o que é que acontece? Se houver uma alteração de projeto e mudar o elemento de parede, as áreas relativamente a esses elementos de paredes, eu não preciso de ir a todos os artigos, não preciso de ir à parede, ao reboco, ao estuque e à pintura mudar as medições. Eu mudo só na parede e, como as outras medições estão vinculadas, o programa atualiza essa informação automaticamente. Portanto, esta é uma das características interessantes da folha de medições. A outra é a possibilidade de utilizar fórmulas e, portanto, não ser só a multiplicação dos valores que estão nestas colunas, mas poder trabalhar com qualquer fórmula, como vocês estão a ver aqui alguns exemplos. E também a possibilidade de podermos programar a coluna das medições. Por exemplo, eu aqui estou a utilizar só a coluna de comprimento para introduzir o volume do botão. Portanto, o número, a largura e a altura para mim podiam estar desativados. Posso fazer assim, ok? E o cursor já não passaria para ali quando eu fosse introduzir, por exemplo, manualmente as medições. Se fosse introduzir manualmente, neste caso estamos a fazer tudo automatizado. E essa funcionalidade está, portanto, também presente aqui no próprio software de programar, efetivamente, as casas que vão estar ativas ou desativas para introduzirmos dados. Há muitas outras funcionalidades, mas não vamos entrar, não temos tempo também de percorrer todas essas funcionalidades dentro do programa. De qualquer modo, queria-vos mostrar também, em termos de resultados finais, também não vou ter a possibilidade de vos mostrar tudo aquilo que temos em termos de listagens, mas vou-vos explicar que existem uma série de listagens pré-programadas que têm N opções de personalização, como vocês podem ver, tem desde esta informação, tudo isto pode ser personalização da listagem, ok? E, portanto, estas listagens que existem já pré-programadas. Depois existem aquilo que nós chamamos listagens programáveis, onde nós indicamos que informação é que queremos em cada coluna, relativa a que projeto, com que largura de coluna, com que números decimais, com que título de coluna, e com outras informações diversas, e preparamos assim nós, de uma forma simples, mas programável, personalizada por nós, aquilo que é a listagem que queremos. E finalmente temos os chamados relatórios, em que temos uma folha em branco, temos as variáveis internas do programa e podemos desenhar nós o nosso próprio relatório. A título de exemplo, vou-vos mostrar aqui uma pré-visualização daquilo que seria a medição e orçamento do nosso, eu vou tentar centrar aqui a imagem, do nosso orçamento, neste caso, da parte de estrutura. Evidentemente que aqui estão uma série de campos que estão desativados. Eu podia chegar aqui agora e colocar aqui o título da listagem, por exemplo. Podia indicar que quero o nome do fecheiro, do projeto, também nas listagens. E, portanto, iríamos aparecer aqui já a folha de medição e orçamento e o nome do fecheiro que eu estava a utilizar. Poderia querer mudar o logotipo que aparece ali, a localização do logotipo, portanto, iria aqui, iria procurar algum logotipo que existisse no meu computador, assim que os discos acordarem. Peço desculpa por esta demora. E vamos aqui procurar no disco K, aqui em Artec Dados, e haverá para aqui logotipos da Artec, e, portanto, podia escolher logotipos da Artec, para qualquer logotipo da Artec, para fazer parte da folha de orçamento que ali estávamos a ver. Portanto, eu vou escolher aqui um qualquer, Tricalco, logo Tricalco 3, sei lá, vamos ter este que aqui está. Abrir, indicar onde é que queria o logotipo, com que dimensões, etc. Tudo isso pode ser aqui definido e, portanto, iríamos passar a ter agora a nossa folha de projeto, das medições do orçamento, com o logotipo ali indicado.
Depois havia com o botão direito do rato acesso a N opções, onde eu podia mudar os tipos de letra que eu queria utilizar no meu projeto, portanto as fontes gerais que eu quero utilizar, e tudo isso podia ser configurado. Aqui está tudo Arial normal, mas por exemplo, se eu quisesse que alguma destas informações estivesse com outro tipo de letra, com outra cor, poderia modificar essa informação diretamente aqui. De referir, isto é muito importante, uma situação. Eu, se quiser, nestas listagens que aqui estão, posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui às opções e posso pedir, por exemplo, para desdobrar códigos BIM, para colocar aqui fórmulas que eu tenho utilizado nas medições, para colocar os códigos dos artigos da base de dados. Portanto, a informação pode sempre ir sendo digamos, aumentada. Por exemplo, mostrar os códigos BIM em cada linha de medição. Não sei, vamos aqui experimentar esta opção primeiro, já vos mostro outra. Cá estão agora aqui as medições com os códigos BIM. Vamos aqui centrar agora melhor com os códigos BIM de cada uma dessas, do Lintel Fundação 2, do Lintel Fundação 4. Cá está o código BIM, se eu quiser entregar esse nível de detalhe, esse nível de informação com o meu orçamento. Ora bem, já agora só uma outra particularidade muito interessante, que é a possibilidade de desenhar os elementos BIM, ok? E neste caso, aquilo que vai então acontecer é efetivamente, eu vou pedir aqui, bom, vamos deixar assim, e vermos então a listagem, o meu orçamento, não só com os códigos BIM, mas também com o modelo BIM. E, portanto, quando nós temos aqui a informação de qualquer medição, essa medição vai ter ali a representação da estrutura e assinalados a vermelho os elementos que fazem parte desta medição. Vamos aqui avançar para outra, vou centrar aqui a imagem para saber onde é que estou, uma vez que as medições são bastante grandes. Vamos avançar aqui para uma parte de botão de limpeza, ainda estamos em fundações, de aço nervurado e colocado aqui. São em lintéis de fundação, vou avançar um pouco mais. Aço nervurado e colocado em obra para maciços de encabeçamento. Sim, pode ser, já é um desenho diferente. Vamos aqui então pedir a visualização e cá estão assinalados a vermelho os maciços de encabeçamento a que dizem respeito a estas medições que aqui estão. Esta informação pode ser personalizada, portanto nós temos aqui onde é que deve aparecer o desenho do modelo BIM, na coluna da descrição, mas podia ser na coluna da medição também, e também o tamanho dessa informação pode ser personalizada aqui no orçamento. E portanto estamos a chegar a um nível de detalhe de incluir no orçamento já um modelo BIM da própria estrutura. Okay? Cá está aço nervurado para maciços de encabeçamento, e lá, aliás, espaços estacas, e lá está ali maciços de encabeçamento e estacas assinalados a vermelho como componente do nosso orçamento. Portanto, estamos a passar daquilo que é um nível de detalhe do orçamento que não é básico, já tem preços compostos, já tem imagens associadas, etc. Tem as medições todas talhadas, portanto, um nível de orçamento que não é básico, mas é mais simplificado, para um nível de orçamento em que já temos vinculação direta com o modelo estrutural que veio do Trical, com o modelo BIM, com os códigos BIM, inclusive incluir essas imagens dentro daquilo que é o orçamento. Ora bem, resta-me também, ainda dentro do gesto de orçamentos, mostrar que existe a possibilidade de termos acesso a diagramas de Gantt, e portanto tínhamos a possibilidade de ver aqui o nosso orçamento com o planeamento associado, desde a data que nós indicarmos, neste caso ele está a buscar a data de hoje, a duração de cada uma das atividades e portanto o diagrama de Gantt, o andamento do diagrama de Gantt ali representado. Peço desculpa que sem querer fechei aqui o software. E vamos aqui pedir outra vez para abrir. E portanto, como eu estava a indicar, temos a possibilidade de colocar o planeamento também, ou de gerir o planeamento
no próprio gesto orçamentos, e temos também a possibilidade de passar essa informação para MS Project. Ora bem, vamos aqui ao construto, aceito, e vamos agora aqui abrir o fecheiro que estávamos a utilizar. Vamos aqui à pasta onde estão os programas Tricalc, e se não me engano era aqui nas medições que nós estávamos, exato, é sempre medições. E portanto temos aqui então o nosso orçamento e, como estávamos a ver, tínhamos a possibilidade de ter aqui os diagramas de Gantt para visualização daquilo que é a duração. Estes diagramas de Gantt têm a possibilidade de ter várias informações personalizadas. Pode, por exemplo, ser cabeçalhos genéricos, mês 1, semana 1, etc. Ou podem ser propriamente a indicação do mês outubro, novembro, dezembro, etc. A escala pode ser devidamente definida, semanas, dias, meses, semanas, anos, meses, etc. Pode-se incluir fecheiros para comparação, portanto, aquilo que estava previsto e depois aquilo que estiver a executar-se em obra através dos autos de medição, comparar aqui nos diagramas de Gantt. Pode-se definir calendários laborais com o número de horas que se pretendam e com os dias laboráveis que se pretendam. E, portanto, com isso vamos conseguir ter aqui o planeamento. Podia-se também incluir aqui um modelo tridimensional e ver o que é que se construía na primeira semana, o que é que se construía na segunda semana, e, portanto, ele iria mostrar assim as várias fases do modelo tridimensional. E, portanto, tudo isso é possível de obter aqui com o software Gesto Orçamentos. Só para terminar então esta introdução aqui ao Gesto Orçamentos, dizer-vos que existem muito mais funções em termos de orçamentação. Havia mais possibilidades em termos de diagramas de Gantt, cronogramas financeiros, cronograma de recursos necessários para fazer a obra em cada fase, etc. E, portanto, temos aqui muitas potencialidades para gerir aquilo que é o orçamento, as medições que vieram desde o Tricalc. Ora, vamos então, ainda antes de sair aqui do software, vamos já deixar outros dois temas tratados. Eu estou-me a antecipar aquilo que é a sequência do nosso PowerPoint, mas as coisas vão se encadeando, e vou-vos apresentar já a parte do Business Intelligence e da gestão documental dentro daquilo que é o gesto. Ora, o Business Intelligence é uma forma de apresentação de dados e de compilação de dados, quase um data mining, para podermos gerir mais facilmente a nossa empresa. E, portanto, é possível ter aqui as várias obras da empresa, ter o que é que está os orçamentos de cada uma dessas obras, o que é que está a acontecer em termos reais de gastos nessas mesmas obras, saber os ganhos que se está a ter em cada uma das obras, e essa informação pode ser incluída aqui de forma analítica, de forma gráfica. Estes painéis são totalmente personalizáveis, podem ter um nível básico de informação como aqui está. Por exemplo, aqui temos as obras, a obra de Lisboa, a obra do Porto, a obra de Viseu, a de Coimbra, a de Espinho e a de Faro. E depois temos aqui o que é que acontece na obra de Lisboa, portanto, a verde o que é a componente de mão de obra, ali a componente de equipamentos e aqui a componente de materiais da obra de Lisboa, e depois nos outros locais também a informação relativamente a esses custos divididos, desdobrados, digamos, por mão de obra, equipamentos e materiais. Temos aqui um nível básico já com datas, portanto, temos as mesmas obras, a obra de Lisboa, depois a do Porto, depois aqui a de Viseu, e temos aqui informação da execução material da obra, ou seja, já gastos reais da obra que estão a acontecer, e portanto essa informação aqui também estruturada. Aliás, total dos valores orçamentados por mês e total dos gastos aqui em baixo. Depois temos aqui o nível avançado, portanto podíamos ter ainda informações mais detalhadas, podia-se programar aqui outros, isto por exemplo é os orçamentos totais por distrito, isto é os custos reais da empresa, ter essa informação também dividida por datas, ok? Portanto, há aqui uma série de informação que pode ser apresentada nestes painéis e que ajudam a gerir e a ter uma noção do andamento das obras e do andamento, inclusive, da nossa empresa. Isto porque servem para transformar grandes quantidades de dados em dados perceptíveis, em gráficos e tabelas bastante perceptíveis.
Depois temos também a possibilidade de realizar uma gestão documental dentro do próprio programa, onde eu posso criar aqui pastas de documentos, por exemplo, podia colocar aqui, sei lá, criar uma pasta que se chamasse os cadernos de encargos todos, os cadernos de encargos das obras. Depois, dentro da pasta de cadernos de encargos, criar a pasta de cadernos de encargos da obra de Lisboa, obra Lisboa. Podia meter aqui um texto de descrição qualquer, ok? E depois, dentro dos cadernos de encargos das obras de Lisboa, podia associar aqui a quantidade de documentos que eu quisesse, se fossem vídeos, PDFs, DocX, aquilo que eu quiser. Posso associar aqui, olha, tenho aqui alguns, vou aqui meter aqui um caderno de Portugal, caderno de encargos da Artec Portugal, e depois apareceria aqui a visualização desse documento. Eu não tenho o Adobe Reader instalado, portanto não está a aparecer aqui, mas se tivesse apareceria aqui a preview, e vocês podem meter aqui um texto de descrição associado a este caderno de encargos, podem meter uma data, podem indicar que tipo de documento é este, tem a criar primeiro os tipos, que neste caso ainda não o fiz, e tem aqui depois a informação também mais extensa. Tem a possibilidade de fazer os previews desta informação que aqui está colocada, e portanto ele iria mostrar, se tivéssemos o Adobe Reader, essa informação no Adobe Reader. Neste caso não há programa associado e não aparece. Depois tinha aqui então a possibilidade de ver os documentos todos, ver só os cadernos de encargos. Reparem que a árvore vai mudando, agora são cadernos de encargos e agora os documentos todos que pudessem existir aqui representados. Portanto, é uma forma muito potente também de organizar toda a documentação da empresa. Ora bem, agora está na hora de regressarmos então ao nosso Tricalc. Vamos aqui fechar o gesto de orçamentos, sair, e vamos ao nosso Tricalc. Já agora, só para nos mantermos atualizados, portanto, a medição da estrutura foi já mostrada, e portanto está aqui um exemplo de como é que fizemos a medição da estrutura. Cá está a estrutura. Pedimos a medição geral, escolhemos a base da Artec Portugal, escolhemos os códigos dos artigos, a organização dos artigos e os preços que queríamos associar da base do gesto. O tema 2, o orçamento da estrutura, também vimos. Abrimos no gesto o orçamento da estrutura e visualizámos-lo em formato árvore, como aqui está, e também em formato de orçamento simplificado, tipo Excel. Okay? Cá está o orçamento, a medição do artigo e a composição de preços. Entramos inclusive numa área que aqui não está representada, que é a área do modelo BIM e FC tridimensional aqui colocado, e a vinculação entre as medições e o modelo tridimensional. Fizemos a gestão do orçamento, explicámos como é que arrastávamos preços para o orçamento para personalizar, aumentar o orçamento. Também podíamos editar qualquer um destes artigos, não tinha problema nenhum. E também podíamos pegar num orçamento já existente e fundi-lo com o orçamento da estrutura. Ok? Este tema também já foi abordado. O planeamento da obra, também vimos esse mesmo planeamento da obra, orçamento de um lado com as datas de início, os tipos de vínculos, o predecessor, o sucessor, e do outro lado aquilo que é o diagrama de Gantt. E vamos agora então regressar ao Tricalc para vermos a parte de fabricação. Esta imagem não está de acordo com o tema, mas vamos então mostrar no Tricalc fabricação como é que funciona o software. Vamos então outra vez às listagens. Desta vez não vamos às medições, vamos aqui à parte de preparação de obra. Há aqui opções de representação. Vou pedir para ecrã. Tenho aqui as barras de botão e as paredes de peças, informações de detalhamento dessa informação. Eu vou deixar ficar os valores que vêm de fábrica com o programa. E vou pedir então agora para ver a tabela global de fabricação. E portanto essa tabela global de fabricação vai aqui aparecer. Eu vou colocá-la numa janela maior para podermos ver a informação toda de forma detalhada. E então tenho aqui as medições que foram realizadas pelo programa. E essas medições estão, por exemplo, em termos de placas de ancoragem, está em termos de lajes, os dois planos que tinham laje aqui representadas, está em termos de muros de cabo que existiam na estrutura, ok? Está em termos de fundações, e temos cá os maciços de encabeçamento, estacas, as chapatas e toda essa informação, e está em termos, evidentemente, de barras por cotas aqui organizado. E sempre que eu for a um destes elementos, por exemplo, aqui na sapata 13 eu tenho aqui a parte do aço,
E vejam o nível de detalhe, uma vez que se trata de fabricação, que nós temos aqui da armadura de uma sapata. Vamos aqui, por exemplo, à sapata 13, aparece aqui a informação dessa sapata, da armadura para essa sapata. Depois temos então aqui a parte do aço, e dentro do aço nós temos as esperas do pilar. Aqui está as esperas para a armadura do pilar e a representação, 16 na vertical, 1,40 m na horizontal. Okay. Esperas do pilar P044, nome de projeto, número da barra do modelo tricalco, número 36. Então, patilha 016, troço reto 1,40 m, correspondem, porque se repete várias vezes, se não me engano aqui são 8 vezes iguais, 8 iguais e portanto 12,48 m aqui referidos. Portanto, a fazer a conta, em princípio deverá ser essa informação, que corresponde a 20,328 kg de aço A500 NR devorado. E portanto depois temos a informação também ali das esperas com outra disposição, portanto ali as esperas de canto e aqui as esperas da face. Não sei se consigo fazer aqui um zoom desta informação, mas reparem que tem aqui um símbolo a mostrar que estes são as armaduras de espera dos cantos e estas são as armaduras de espera nas faces. E depois tem também os estribos, a armadura transversal aqui representada com a indicação de 24, de 3 estribos de 8 e aqui outros 3 estribos de 8. Depois tem a armadura inferior na direção A, cá está, ok? Tem a armadura inferior na direção B, a armadura superior na direção A e a armadura superior na direção B. Se nós fôssemos a um elemento com mais informação, podíamos ir aqui aos pilares, por exemplo, e teríamos aqui, neste caso é um pilar de aço, fui escolher um pilar de aço, portanto não há muito mais, é um pilar com aquela secção, não há muito mais a referenciar relativamente a isso. Mas podíamos vir aqui a outros elementos, por exemplo, aos muros e ver em termos de aço o que é que tínhamos nos nossos muros e, portanto, cá está, só temos um muro corrido e, portanto, cá está a informação dessas quantidades de aço e das quantidades de betão dos elementos. Toda esta informação que aqui está de fabricação pode ser exportada para Excel, se nós quisermos, e portanto depois trabalhar esta mesma informação em Excel ou noutro software qualquer. Pode ser guardada no formato interno de Tricalc e pode ser exportada também para o modelo BIM. Nós vamos então guardá-la aqui no formato do Tricalc e vamos guardá-lo na parte de medições. Vamos aqui ver se então o nosso computador, vamos aqui à página onde temos instalado o Tricalc 13, vamos aqui à parte das medições, onde é que estava, está aqui medições, e vou deixar aqui como estrutura 3, estrutura de aço com betão, e o formato é o TFB, Tricalc Fabricação, ok? E vou pedir para guardar aqui essa informação, tabela completa com toda a informação das tipologias dos elementos estruturais que fazem parte do meu modelo, do meu projeto de estruturas. E, portanto, era agora possível, se nós quiséssemos, ir então ao mesmo local. Vamos aqui ao nosso PC, vamos aqui à Artec, ao Tricalc 13, à pasta de medições e vamos abrir o TFB que aqui está. Ok? Portanto, é um fecheiro do Tricalc Fab e podemos abri-lo então com o Tricalc Fab. Eu vou aqui sair fora e vou abrir diretamente o Tricalc Fab. Aqui está ele, ok? Vamos agora pedir então para abrir o fecheiro. Aqui nas medições, aqui está. E passamos a ter aqui agora dentro do Tricalc Fabricação a informação também que já tínhamos visto do outro lado. Por exemplo, vamos aqui à questão da sapata 13, cá está a informação, e depois existem vários separadores, o aço, o betão, ok? Ali está o tipo de betão, os metros cúbicos, é betão de limpeza, C3037,
Se fosse perfis metálicos, se houvesse placas de ancoragem e conectores, iria aparecer aqui a informação da medição também para a sapata desses elementos. E, portanto, o que eu posso agora fazer é criar fornecedores. Okay? Vamos aqui e criamos fornecedores. Podíamos pesquisar uma base de dados de fornecedores que já tivéssemos criado no Gesto, por exemplo. Ou então criamos aqui fornecedores de materiais e com essa lista de fornecedores depois vamos indicar que lotes é que são fornecidos por cada um dos fornecedores para a nossa obra. Como é que isso se faz? Portanto, neste caso eu tenho que criar um novo fornecedor. Vamos aqui colocar um código como se fosse, por exemplo, para a parte de contabilidade, uma vez que depois podemos utilizar esta mesma informação na parte de contabilidade do programa Gesto. E vamos aqui colocar empresa fornecimento de betão limitado. Assim ficamos logo a saber o que é. Podemos aqui meter outros dados quaisquer, ok? Já sabem que é uma ficha de um fornecedor. Vamos criar mais uma empresa, um fornecedor 22002 e vamos colocar aqui tipo empresa fornecedora de aço USA, por exemplo, só para ser diferente. Mais uma vez podemos aqui meter dados, ok? E portanto vou aqui criando aquilo que são os nossos fornecedores. E depois de termos os fornecedores, podemos selecionar algum fornecedor que se pretenda para os lotes a fornecer de material. Vamos aqui, por exemplo, à parte das sapatas. Temos aqui as sapatas e vamos à parte do betão. E, portanto, temos aqui o separador do betão, ok? E temos o botão de limpeza e o botão normal. Então vamos ao botão de limpeza desta sapata, mais ao botão de limpeza desta sapata e vamos indicar qual o lote a que se vai associar a que se vai associar o fornecedor. Para esse efeito eu vou então criar o meu primeiro lote, vou-lhe chamar o lote, sei lá, traço 001, a descrição armaduras, armaduras não, estávamos a ver botão, peço desculpa, botão, sapatas, fornecimento 01. Podemos ir aqui procurar quem é que estava a fornecer isto, é a empresa de fornecimento de betão limitada, o material é betão, ok, a data, o total fornecido, imaginemos que vinham vários caminhões, etc, e tínhamos fornecimento de 24 metros cúbicos, ok, e portanto o total gasto foi 24 metros cúbicos, neste caso a totalidade podíamos meter depois ali, quando tivéssemos assinalado isso na obra. E portanto este lote está aqui indicado. E agora tenho a possibilidade então de chegar aqui e associar a informação dos lotes a determinado betão que viesse aqui a ser fornecido. Okay? Para o efeito basta selecionar aqui a linha, okay? E depois indicar aqui que isto pertence ao lote L01 que já foi ali criado. E portanto com isso ficamos a atribuir o lote 001 ali. E podia fazer isso, podia fazer uma seleção múltipla, poderíamos ir fazendo isso para vários fornecimentos que quiséssemos do lote L001. Ok? Vamos aqui meter mais alguma informação do botão, ok? Por exemplo, mais este, para o lote 001. E portanto, temos aqui por lotes, mas podíamos ter a informação estruturada também por elementos em termos depois de resultados finais. Mas vamos ver então essa mesma informação. Portanto, aqui temos os lotes, neste caso só existe um, foi o que eu criei agora. Temos ali a possibilidade também já agora de dividir os lotes e reagrupar lotes, okay? De selecionar todos, também para se quisermos selecionar toda a informação. E aqui depois a informação que é para ser incluída ao nível do botão.
Já agora, a procurar aqui um pouco mais, por exemplo, as placas de ancoragem também teríamos aqui a informação, estas não estão calculadas, portanto não foi possível dimensioná-las no programa Trical, tinham dado erro. Ao nível das lajes, então iríamos ter aqui também o aço vamos aqui voltar ao aço, para as faces superiores, inferiores, etc. Ao nível dos muros também a possibilidade de vermos o betão, vamos aqui ao separador do betão, listão 38,88 metros cúbicos. Também ver as armaduras de aço, também era possível ver essas armaduras aqui representadas, ok? Sapatos dos muros de cabo, lintéis e os pórticos, que nós não chegámos a abrir, mas cá estão os pórticos. E temos aqui o aço estrutural, porque neste caso são elementos de aço estrutural, vou aqui colocá-los, ali está, comprimento 3 metros, um perfil ômega ali representado. E se fôssemos para cotas, por exemplo, aqui para a cota 360, que tem mais botão armado, aqui temos a possibilidade de ver vigas metálicas, ok, em todos os pórticos. Reparem que cada cor é uma viga, portanto estas duas linhas dizem respeito à mesma viga, ok. E tinha a possibilidade de ir também para qualquer outro pórtico da cota 300 e ver, por exemplo, outros pilares que não os pilares de aço. Estes são pilares de aço. Okay. Mas teria a possibilidade, já agora vou aqui pedir, de ver outras informações, como por exemplo as vigas de betão. Okay. Vamos aqui ao separador de betão para se ver essa informação. E as armaduras para esses mesmos elementos. Okay. Portanto, tudo aqui detalhado, tudo organizado por lotes. Neste caso só tivemos tempo para criar um lote, mas poder-se criar vários lotes. E assim era possível depois obter relatórios. Okay. Portanto, nós podíamos vir aqui e pedir para pré-visualizar a impressão deste lote. Okay. Forçar um bocadinho de formas, cá está o lote e o que é que está dentro do lote em termos de metros cúbicos de betão, que foi aquilo que selecionámos. Se tivéssemos armaduras, iria aparecer também por armaduras. Depois existe este relatório organizado por elementos, que apenas muda aquilo que é a apresentação da listagem, neste caso para incluir todos os elementos estruturais. Vai demorar um pouco a gerar essa informação. Ora bem, vamos dizer que sim. E portanto depois aparece aqui então a informação, lá está um bocadinho maior, devia ter posto a folha na horizontal, e cá está as medições do que não tem lote atribuído, que são quase tudo, não é? E ali o lote que tem as sapatas, ali também descrita essa tabela de lotes. E depois vamos avançando por aqui, tem aqui as medições todas e os lotes todos. Cá está o lote 1 descrito, e se houvessem mais lotes iriam aparecer os respectivos lotes aqui também com a sua respectiva armadura, betão, etc. Ora bem, estava a tentar aqui controlar mais ou menos o tempo. Penso que ainda podemos abordar outro tema. Portanto, aqui relativamente ao gesto, temos aqui toda a preparação de obra, ao Trical, aliás, peço desculpa, temos aqui toda a preparação de obra que é possível realizar dentro do próprio programa Trical, e depois a possibilidade de abrir o Trical Fab e trabalhar então com os lotes e com o rastreio dos materiais. Ora, como eu estava a dizer, estava a tentar aqui gerir o tempo, penso que ainda podemos abordar de uma forma muito rápida também, só para vos deixar aqui todos os temas abordados. Já agora regressar aqui ao PowerPoint. Portanto, esta era a parte da fabricação. O Business Intelligence já tínhamos visto, portanto eu não vou deter-me aqui mais com este tema. A gestão documental também já tinha sido vista, também não vou estar aqui com mais detalhe. E é isto que eu vos quero apresentar, que é como é que é também possível, a partir do gesto orçamentos e a partir das medições do Trical na parte da estrutura, fazer o controle de custos do custo da estrutura e inclusive da obra toda. E portanto, para esse efeito eu pedi outra vez para abrir aqui o nosso construto profissional, que é a versão completa, e vou agora pedir para abrir o exemplo de medições do dia 5, que foi o orçamento com o qual tivemos a trabalhar,
e mostrar que eu agora podia ir à parte de controle de custos, ok? E começar a fazer encomendas de materiais e a lançar essas encomendas em obra. Portanto, isso poderia ser feito de uma forma bastante simples. Eu chegava aqui e podia agora fazer a introdução de um novo pedido de material que poderia ser feito através da função que aqui está, para escolhermos, por exemplo, um pedido de material, indicar qual era o código desse material, a quem é que eu iria pedir esse material, eu iria aqui procurar os fornecedores. Neste caso eu não tenho aqui essa informação, vou pedir aqui uma base de dados que tenha essa informação já definida. Ok, onde é que está? Aqui. E portanto teríamos a possibilidade de ir buscar esses fornecedores. E esse pedido depois iria incluir os materiais que eu pretendesse para fazer a ligação entre aquilo que é o fornecedor e o material, e depois podia ir a gastos de material, fazer o lançamento desses mesmos materiais para a obra. E portanto iria aqui buscar os recursos, neste caso ele diz-me que eu ainda não lancei nada em termos de pedidos como recepcionado, iria aqui indicar a quantidade, apareceria aqui a data de gasto, e depois havia uma relação, iria aparecer aqui uma coluna entre aquilo que estava previsto na obra e aquilo que já tinha sido lançado. E, portanto, cada vez que eu vou enviar informação, aliás, que vou enviar dados, materiais para uma obra, eu vejo logo se com essa quantidade que eu estou a enviar já vou ultrapassar aquilo que estava previsto ou não. E, portanto, toda essa gestão também de controle de custos pode ser realizada aqui, e inclusive esse controle de custos pode ir ao ponto de sabermos o que é que cada um dos funcionários está a fazer. Eu vou abrir aqui, se não estamos a falar muito academicamente, eu vou abrir aqui um exemplo, já com a informação atribuída. Então vamos fechar este e vamos abrir aqui este. E portanto aqui temos já duas faturas recebidas, e reparem que a fatura que eu estou a selecionar tem argamassa de cimento, tem pontas de aço de fixação de placa, tijolo oco, placas que ali estão definidas de poliestireno expandida, etc. E a outra fatura que aqui está em baixo tem puxadores, fechaduras, aros de pinha, folha de pinho, portanto mais relacionado já com parte de carpintaria, por exemplo. As datas de vencimento, se houve descontos, se não houve, etc. Como é que nós compramos este material. Depois, este material vai passar de fatura recebida, ele vai ser convertido, fatura recebida, ele começava por ser um pedido, depois passava a ser uma guia de remessa, que é o código da guia de remessa, e depois a fatura recebida para pagamento, para gerir também os pagamentos aqui dentro do próprio programa. Mas a partir do momento em que nós tínhamos dado como guia de remessa, ou seja, o material como recebido, podíamos fazer os gastos desses mesmos materiais. E portanto aqui estão os gastos desses materiais. E reparem que eu vou aqui colocar, sei lá, os puxadores, por exemplo. Os puxadores vieram 6 no dia 3 de abril de 2020, ok? Foram atribuídos a um centro de custos, porque vamos ter a possibilidade também aqui de fazer contabilidade analítica e financeira. Para que obra? A obra do edifício Presidente, que está aqui o fecheiro onde está a obra. Para que capítulo dessa obra? Para que artigo dessa obra? E reparem que se eu clicar ali eu tenho acesso logo ao orçamento dessa obra para lançar o material, ou ver onde é que o material foi lançado, nomeadamente na obra que referenciamos. E portanto essa informação vai estar presente aqui, que material é que foi para que obra, e comparar então os custos reais do material como comprámos ao fornecedor, que lançámos em obra, com os custos que estavam orçamentados. E portanto isto é o gesto de controle de custos, como referi, mostrado aqui de uma forma muito rápida. Cá está aqui um exemplo já com guias de remessa, autos de medição, etc. Toda a gestão documental aqui, o conteúdo de cada uma dessas informações e os gastos de material atribuídos depois a obras. Ora bem, creio que conseguimos, dentro de um tempo aceitável, fazer toda a visualização dos vários temas que tínhamos para o 5º dia do nosso webinário. Da minha parte, começar então a fazer as despedidas. Foi um prazer estar durante esta semana aqui a fazer a apresentação daquilo que é o nosso trabalho diário, do nosso trabalho de desenvolvimento aqui na Artec, agora Greitec,
para que vocês possam dispor das ferramentas mais atuais e melhores, cada vez melhores, para o vosso trabalho. Foi também um trabalho exaustivo de preparação destas sessões. Recordo que no primeiro dia trabalhei, se não me engano, com 5 ou 6 softwares em simultâneo numa sessão e sem rede, demonstração ao vivo. Portanto, não é fácil, mas tivemos todo o gosto em preparar isso e mostrar-vos como é que se pode trabalhar com essa facilidade e com essa segurança aqui nos softwares da Greatech. Dizer-vos também que a adesão a esta segunda Trical Quick superou a primeira semana da Trical Quick, que foi realizada, se não me engano, em junho. Não tenho agora aqui as datas, mas significa que as pessoas estão a aderir, gostaram da primeira semana da Artec Trical, que aderiram ainda mais agora. Tem sido uma afluência bastante significativa, bastante boa. Dizer-vos que vamos continuar com o desenvolvimento. Penso que a velocidade de desenvolvimento do software irá melhorar muito agora com o processo inicial de integração dos nossos softwares e também das nossas áreas de trabalho, das nossas formas de trabalho dentro daquilo que é a Greatech está a ficar concluída e, portanto, teremos capacidade de desenvolver ainda mais rapidamente e com mais potencialidades os softwares, principalmente naquilo que é a área de ligação a softwares da Greatech e da Autodesk. Portanto, até breve, tudo a correr bem para todos vocês e ver-nos-emos certamente em breve. Até à próxima Artec Week.